Olá, meus queridos alunos. Muito boa tarde, aqui é o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Estamos mais uma vez ao vivo para a nossa aula de... Hoje, aula de Química Orgânica, Introdução. Para todos que estão assistindo essa aula, ou ao vivo agora no YouTube, por favor, anotem tudo detalhadamente. Caso você queira fazer parte de nossos grupos de estudo e se preparar para o Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, que também é o nosso foco, entre em contato conosco através de nossas redes sociais, aqui do Instagram, o Lógica Online, e também do nosso site, logicaonline.com.br. Dito isso, muito obrigado, vamos começar a estudar. O nascimento da química orgânica, assim, a aula de hoje nós vamos verificar a introdução à química orgânica, também o que é carbono, estrutura de cadeias carbônicas, hidrocarbonetos e, é claro, nomenclatura desses hidrocarbonetos. Então, começando aqui. O nascimento da química orgânica tem a ver com a identificação de alguns tipos de compostos. Por exemplo, o Chile, ele conseguiu isolar, mais ou menos em 1780, o ácido tartárico a partir do suco de uva. A fórmula dele era o C4H6O6. Esse próprio Chile ele conseguiu isolar o ácido cítrico do limão, que é o C6H8O7. E do leite, ele conseguiu isolar o ácido lático, que era o C3H6O3. E da gordura animal, ele conseguiu extrair também a glicerina, que era o C3H8O3. E é claro, o mais famoso de todos, da urina, ele conseguiu extrair a ureia, que era o CH4N2O. E assim por diante. Foi nessa época, se percebeu que todos esses compostos, eles não eram, pelo menos, extraídos do reino mineral. Eles eram extraídos de coisas vivas. Um cidadão chamado Torben Bergman, no ano de 1777, ele definiu que química orgânica era a química existente nos organismos vivos. Consequentemente, a química inorgânica, para diferenciar um de outro, né? Consequentemente, a química inorgânica é a química dos compostos existentes no reino mineral. Mais tarde, o maior dos maiores cientistas da história, que foi nosso amigo Lavoisier, ele analisou todos esses compostos ditos orgânicos, ou seja, todos esses compostos que teoricamente vinham de coisas vivas. E ele examinou o seguinte, ele percebeu que os compostos orgânicos, os compostos ditos orgânicos, aliás, todos os compostos ditos orgânicos, eles tinham carbono em sua composição. Vocês têm que entender que, nessa época, eles achavam, cientistas, até cientistas e a próprio povo comum, eles achavam que essas substâncias ditas orgânicas, por serem extraídas de organismos vivos, elas não poderiam ser necessariamente produzidas em laboratório. Elas não poderiam ser produzidas em laboratório porque no laboratório não teria uma determinada força vital necessária para produzir esses compostos. Essa força vital, ficou conhecido como teoria da força vital, dizia que era necessário um organismo vivo para produzir um determinado composto orgânico. Nessa época, um cientista muito importante, chamado Frederick Wöhler, em laboratório,
Segundo condições específicas bem apropriadas, ele pegou o NO, o cianato de amônio, e com aquecimento na presença de alguns catalisadores, ele conseguiu fazer esse composto aqui. Esse composto, senhores, se chama ureia. O cianato de amônio é um sal. E a partir de reações relativamente simples, ele conseguiu produzir a ureia em laboratório. Essa primeira reação química simples, ela promoveu o que nós chamamos de queda da teoria da força vital, mostrando que, em laboratório, você poderia produzir compostos orgânicos. E a partir daí, a partir daquele momento, conseguiram fazer vários. O etanol, o acetileno, que era utilizado para maçaricos, ácido acético do vinagre. Então, você, na prática, conseguia fazer em laboratório quase toda a substância química. Então, portanto, o foco de química orgânica mudou. Você não podia dizer que química orgânica era química dos organismos que são extraídos de compostos vivos, de organismos vivos. Não. Teve uma ideia lá, que foi um grande cientista chamado Kekulé, que ele deu a definição de química orgânica, que é a definição que nós utilizamos até hoje. A definição atual de química orgânica é a seguinte: química orgânica é a química dos compostos de carbono. É a química dos compostos dos carbonos. Ou, pelo menos, de compostos que nós chamamos de cadeias carbônicas. Essa distinção, ela é interessante, porque ficou definido assim, que química orgânica é química do composto de carbonos e a química inorgânica trabalha com outros compostos. Embora essa nomenclatura exista, química orgânica e química inorgânica, ela é fundamentalmente apenas para fins didáticos. Não existe diferença entre as químicas. As leis de reações, as propriedades aplicadas aos compostos orgânicos, também, naturalmente, se aplicam aos compostos inorgânicos. É uma química só. E, além disso, existem compostos ditos inorgânicos que têm carbono na sua estrutura. Por exemplo, o monóxido de carbono, o CO2, o ácido carbônico do refrigerante, carbonato de cálcio, por exemplo, ácido cianídrico que usa para matar marido. Então, todas essas substâncias, elas têm carbono em sua estrutura, mas a química dos compostos de carbono, ela relaciona a compostos que formam cadeias carbônicas. E no caso específico desse elemento, o carbono, eles fazem cadeias extremamente longas. O que nós vamos verificar agora é entender quais são os postulados básicos da química orgânica para que possamos entender as reações químicas e as nomenclaturas. Tais ideias e tais resumos são fundamentais para que a gente possa entender em detalhes como é que funciona isso. Então, anotem tudo, por favor. Vamos lá. Vamos falar sobre carbono. Características do composto de carbono. Felipe, meu amigo, como é que você está? Tudo bem, cara. Primeira característica do composto de carbono. O carbono é tetravalente. O carbono, na tabela periódica, ele tem o número atômico 6. Quando você faz a configuração eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p, 2. Ou seja, ele tem 4 elétrons na última camada. Nós representamos essas ligações, essas valências, desse jeito, por esses traços. Essa nomenclatura, ela diz que o carbono ele faz 4 ligações, de modo geral, tá bom? Uma coisa importante é que todas as ligações dos átomos de carbono, elas são iguais entre si.
Então, no composto de carbono, é importante lembrar que não existe sentido falar na ligação de cima, de baixo, do lado direito à esquerda. Todas elas são necessariamente iguais entre si. Observe, por exemplo, o que significa isso. Por exemplo, se eu tenho esse composto aqui, o que nós temos para hoje? Ah, tá bom. Para pegar aqui, depois eu te ajudo, tá bom? Por exemplo, se eu colocar esse composto aqui, olha, ou esse composto, ou quem sabe esse composto aqui. Todos eles são a mesma substância, meninos. Eles são a mesma coisa, porque todas as ligações do átomo de carbono, elas são necessariamente iguais entre si. Esse aqui é o primeiro postulado da química orgânica, o carbono é tetravalente. O segundo postulado da química orgânica é que o carbono forma ligações múltiplas. O carbono pode se ligar entre si, desse jeito. Assim. Não esqueça que, por favor, olha a maneira como eu estou fazendo, tá bom? Vou até riscar aqui. Conta as ligações. Esse aqui é o carbono número 1, esse aqui é o carbono número 2. Olha as ligações. 1, 2, 3, 4. Para o carbono número 2, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o carbono sempre faz 4 ligações. E é desse jeito que vocês devem contar. Aqui é a mesma coisa. Carbono 1, carbono 2. 1, 2, 3, 4. Agora para o carbono 2. 1, 2, 3, 4 ligações. Ficou claro? Os carbonos, eles podem se ligar entre si por meio de ligações desse tipo. Deixa eu me colocar aqui embaixo, só para ficar mais claro. Eles podem se ligar por meio de simples ligação. Quando eu falo simples ligação, é o carbono ligado com outro carbono por meio de simples ligação. Ficou claro? O carbono ele pode se ligar com outro por meio de dupla ligação. E o interessante é que ele pode fazer dupla ligação com outros elementos também, não só com o carbono. O carbono ele pode fazer também o que nós chamamos de tripla ligação. E também pode fazer tripla ligação com outros elementos. É possível também. O carbono, esse aqui foi a primeira propriedade, né? Simples ligação, dupla ligação e, é claro, tripla ligação que eles podem fazer. Uma outra característica do composto de carbono é que o carbono ele forma cadeias carbônicas. Pode ser cadeias simples como essas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre 4, tá bom? Pode fazer ligações desse jeito, com outros elementos. Pode fazer ligações desse tipo. Na verdade, teoricamente, o carbono ele pode fazer quase que cadeias infinitas, tudo bem? Ah, claro! E o carbono ele pode fazer cadeias formando esses ciclos aqui. Também é muito comum ela aparecer. Outros elementos da tabela periódica também podem fazer ligações desse tipo, formando grandes cadeias. O silício, por exemplo, ele é um dos elementos que pode fazer cadeias desse tipo. Mas somente o carbono ele tem essa flexibilidade tão grande para formar cadeias longas. De fato, isso é uma das características que nós designamos como vida. Tudo que é vivo na Terra, não importa quão estranho seja, ele tem estruturas de carbono dentro dele, sem exceções. É por isso que nessas as
sondas espaciais ou análise de outros locais, sempre se procura compostos de carbono, porque compostos orgânicos, compostos de carbono, de modo geral, podem indicar vida. Não é que é interessante? Dito isso, podemos agora, nós podemos entender que o carbono ele forma essas cadeias carbônicas. No entanto, para nós darmos nomes a um carbono, entendermos as reações dentro das cadeias carbônicas, nós temos que classificar os átomos de carbono que fazem dessa cadeia e também o tipo de cadeia que esses átomos podem formar. Nós vamos ver isso agora. Observe. Classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Só um minuto. Passo número 1. Existem o que nós chamamos de carbono primário, secundário e terciário. E, claro, quaternário. Primário, secundário, terciário e carbono quaternário. Antes de explicar isso, não esqueça a ideia bem simples. Lembra o primeiro postulado químico orgânico. O carbono é tetravalente, ou seja, ele sempre faz 4 ligações. Então, carbono primário é o carbono que faz uma ligação, pelo amor de Deus, nunca falem essas loucuras perto de mim, tá bom? O que é o carbono primário? É o carbono ligado diretamente a um átomo de carbono. Átomo do carbono ligado a outro átomo de carbono. O que é um carbono secundário? Carbono secundário é o carbono ligado a 2. Ligado diretamente a 2 átomos de carbono. O que é um carbono terciário? O carbono terciário é o carbono ligado diretamente a 3 outros átomos de carbono. E, finalmente, o carbono, que eu havia falado anteriormente, carbono quaternário, é o átomo de carbono ligado diretamente, essa palavra é importante, ligado diretamente a outros 4 átomos de carbono. Eu vou colocar aqui uma cadeia, esse resumo aqui é fundamental para a gente poder entender alguns detalhes de nomenclatura orgânica. Vou colocar aqui alguns exemplos, só para a gente poder salientar. Observe esse aqui. Normalmente, os átomos de carbono eles se ligam com hidrogênios para completar a cadeia. Depois a gente vai ver isso em detalhes. Tá aqui, sempre, não esqueça, 4 ligações, tá bom? Pessoal, é óbvio que os carbonos, eles sempre vão fazer 4 ligações. E, na verdade, eles vão se ligar com outros elementos. Só um minuto, por favor.
Só um minuto, por favor. Só um minuto. Dani, boa tarde. Aqui é o professor Henrique. Mande para mim os conteúdos que você está estudando nesse momento, tá bom? A tarefa de hoje, mande tudo. Todos os conteúdos que você precisa estudar, já está estudando. 15h30 eu falo com você, tá bom? Tá, continuando aqui. Vamos analisar esses compostos aqui, todos esses carbonos. Eu vou numerar esses carbonos aqui desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza aqui. Quando eu falo que você tem que classificar como carbono como primário, secundário, terciário, quaternário, você tem que analisar somente as ligações que existem de carbono para carbono. As ligações que eles fazem com outros elementos, em termos de classificação, são meio que, nesse momento, pelo menos, irrelevantes. Porque o que classifica um carbono ser primário, secundário, terciário, não são as ligações com hidrogênio, ou com oxigênio, ou com a Shakira, que podem ter dentro de uma cadeia carbônica. O que interessa, em termos de classificação, é a ligação de carbono para carbono. Por exemplo, esses carbonos aqui, esse carbono 1, carbono 5, carbono 7, carbono 6 e carbono 8. Que carbonos são esses? O carbono 1, o carbono 1, 6, 5, 1, 5, 6, 7 e 8 são chamados de carbonos primários. Por quê? Porque eles estão ligados somente, diretamente a um átomo de carbono. Henrique, a ligação com hidrogênio. Mais uma vez eu falei, são importantes, mas em termos de classificação são irrelevantes. Porque a classificação de uma cadeia carbônica é a análise da sua ligação de carbono com carbono. Muito importante lembrar disso, tá bom? Vamos verificar outros casos aqui. Esse carbono, o carbono 2, só tem ele aqui. O carbono 2, ele é um carbono secundário. O carbono 2, ele é um carbono secundário. Por que ele é carbono secundário? Porque ele, esse carbono 2, está ligado diretamente a apenas dois outros átomos de carbono. Vamos verificar outro exemplo aqui. Observem esse daqui. O carbono 4, o que ele é? Ele é um carbono, deixa eu me colocar aqui, carbono 4, ele é um carbono terciário. Por quê? Porque o carbono 4, ele está ligado diretamente a outros 3 átomos de carbono. Ele faz 4 ligações, ele está fazendo 4 ligações, inclusive está fazendo ligação com esse hidrogênio. Desculpe falar, um pouco acima dele. Mas a classificação tem a ver de carbono para carbono. E, finalmente, esse carbono 3, aqui, o que ele é? Ele é um carbono quaternário. E por que ele é um carbono quaternário? Porque ele está ligado diretamente a outros 4 átomos de carbono. A partir dessa classificação de carbono primário, secundário e terciário, nós podemos classificar as cadeias carbônicas. Observem isso, por favor. Número 1. Uma cadeia, ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. Exemplos de cadeias abertas. Cadeias abertas é porque cadeia fechada são as cadeias, meninos, que formam ciclos. Esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo é tanto exemplo número 1
quanto exemplo número 2, são exemplos de cadeias abertas. Por que elas são abertas? Porque não riam, tá? É porque elas não são fechadas, porque elas não formam ciclos. Um exemplo de cadeia fechada é esse exemplo aqui, ó, por exemplo. Tá vendo aqui? São cadeias que vão formando ciclos desse jeito. Só um minuto, por favor. Uma cadeia, ela pode ser normal. Aqui, número 1, uma cadeia ela pode ser aberta ou fechada. Número 2, uma cadeia ela pode ser normal ou ela pode ser ramificada. O que é uma cadeia normal? Uma cadeia normal é uma cadeia que contém apenas carbonos primários e secundários. Uma cadeia ramificada é a cadeia que contém carbonos terciários e ou quaternários. De novo, uma cadeia ramificada é aquela que contém carbonos terciários e ou quaternários. Normalmente se fala que cadeia ramificada que tem alguma coisa pendurada, tá? Por favor, isso até de duplo sentido ruim. Uma cadeia normal, ela é desse jeito, tá vendo aqui, olha? Isso aqui que eu desenhei é uma cadeia normal. Por que ela é normal? Porque ela tem apenas carbonos primários e aqui eu tenho carbonos ditos secundários. Então, nesse sentido, ela é uma cadeia normal. A cadeia ela é normal. Carbonos primários. E aqui eu tenho carbonos secundários. Esse outro exemplo está aqui. Essa cadeia ela é ramificada. Por que ela é ramificada? Porque bem aqui tem um carbono terciário. Tá aqui, ó, carbono terciário. E pelo fato de ter carbono terciário, aquilo que está ligado ao carbono terciário recebe o nome de ramificação. Tá bom? Aquilo que está ligado ao carbono terciário recebe o nome de ramificação. Continuando. Uma cadeia ela pode ser saturada ou ela pode ser insaturada. O que é uma cadeia saturada? Cadeia saturada são cadeias que contêm apenas simples ligações entre os átomos de carbono. Importante relembrar que, segundo as regras que eu estou ensinando para vocês, que chamam regra IUPAC, né, que é o órgão que designa a nomenclatura e a classificação dos compostos orgânicos, a análise sempre é feita de carbono para carbono, tá bom? Então, quando eu falo que é simples ligações entre os átomos de carbono, significa que você tem que analisar as ligações que existem entre os átomos de carbono e não do carbono com outros elementos diferentes, como hidrogênio, oxigênio e assim por diante.
Portanto, o que é uma ligação insaturada? O que é uma cadeia insaturada? Uma cadeia insaturada é uma cadeia que contém dupla e ou tripla ligação ou ligações, né? Entre os átomos de carbono. Exemplos aqui, deixa eu me colocar. Observe nesses dois casos que eu expliquei para vocês, que eu mostrei aqui, essas ligações aqui, essas duas ligações, a cadeia número 1 e a cadeia número 2, são denominadas cadeias saturadas. Por quê? Porque quando você analisa as ligações de carbono para carbono, você observa que há apenas simples ligações entre elas. Aqui tem uma dupla ligação com oxigênio. Importante, mas não relevante em termos de classificação. É por isso que essa cadeia, apesar de ter uma dupla ligação, é a dupla ligação de carbono com oxigênio, não de carbono para carbono. E, portanto, é uma cadeia saturada. Embaixo a mesma coisa, só existem simples ligações entre os átomos de carbono, portanto, uma cadeia saturada. Uma cadeia insaturada, como o próprio nome já diz, é bem fácil de lembrar. Por quê? Porque ela tem dupla ou tripla ligações entre os átomos de carbono. Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, que tipo de cadeia eu tenho aqui? Essa cadeia, ela é, por definição, insaturada. Ela é insaturada porque ela tem, ao menos, uma dupla e ou uma tripla ligação entre os átomos de carbono. E, finalmente, terminando aqui, 4. Uma cadeia, ela pode ser homogênea e ela pode ser heterogênea. Um minuto. Uma cadeia, para a gente poder entender o que é uma cadeia homogênea e heterogênea, eu gostaria de explicar um conceito denominado heteroátomo. Deixa eu colocar até aqui embaixo. Heteroátomo. O que é heteroátomo? Heteroátomo é o átomo diferente do carbono e do hidrogênio, do carbono e do hidrogênio, que liga, ou seja, fica entre, vamos chamar assim, átomos de carbono. Normalmente, para você lembrar quem são os heteroátomos, a gente em química usa uma sigla chamada NOPS. Nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses são, de modo geral, lógico, pode haver pequenas exceções, mas não são tão relevantes. Esses são, de modo geral, os heteroátomos. Então, por exemplo, aqui, olha. Então, baseado
nessa classificação, o que é uma cadeia homogênea? Uma cadeia homogênea é uma cadeia que não contém heteroátomo. Uma cadeia heterogênea, portanto, é uma cadeia que contém ao menos um heteroátomo. Deixa eu me exemplificar, por favor, fica mais fácil a gente poder entender. Essas cadeias, essas duas cadeias que eu desenhei aqui, elas são cadeias homogêneas. A cadeia número 1 e a cadeia número 2. Por que elas são homogêneas? Porque eu examino que entre os átomos de carbono não existe nenhum átomo diferente do carbono de hidrogênio. E embora tenha o oxigênio aqui, esse oxigênio não é heteroátomo, ou seja, ele não está entre átomos de carbono, não está fazendo a ligação entre átomos de carbono. Portanto, ele não é heteroátomo. Então, essas duas cadeias que eu desenhei aqui, elas são cadeias homogêneas. No terceiro caso, podemos exemplificar aqui. Essa cadeia homogênea e heterogênea. Essa cadeia, ela tem um oxigênio entre átomos de carbono. E oxigênio entre átomos de carbono significa o quê? Significa que é um heteroátomo. Portanto, essa cadeia, ela é o quê? É uma cadeia heterogênea. Moleza, né? Além dessas nomenclaturas básicas de termos de cadeias carbônicas, tem duas nomenclaturas especiais que eu gostaria de falar. Perdão, duas classificações especiais dentro das cadeias carbônicas que eu gostaria de falar, tá bom? Dê uma olhada, por favor. Caso especial. Aromáticos. Todos vocês aqui conhecem a naftalina. A naftalina é aquele bichinho que a gente coloca na roupa, né? A avó coloca na roupa, né? Para evitar insetos, outras coisas assim. Ele conserva também a roupa. A fórmula desse composto é um composto parecido com esse aqui. Essa estrutura que eu desenhei, e vou representá-la aqui em destaque, chama-se anel aromático. Apenas isso, anel aromático. Daqui a pouco eu vou falar o nome especial dele, mas por enquanto vamos chamar de anel aromático. Se eu colocar a fórmula estrutural desse composto aqui, são 6 átomos de carbono, tá bom? Ligados por 3 duplas ligações alternadas, e em cada vértice eu tenho um átomo de hidrogênio. Em cada vértice eu tenho um átomo de hidrogênio. Esse composto, ele é uma cadeia, se eu fosse classificar esse composto, ele seria uma cadeia fechada e insaturada. Tranquilo. Homogêneo, né? Porque só tem apenas carbonos e hidrogênio na sua estrutura. Mas quando você vê essa estrutura, e somente essa estrutura, é importante lembrar, 3 átomos de carbono com 3 duplas ligações alternadas, a representação dele é desse jeito aqui. Essa representação chama-se anel aromático. E, portanto, nós dizemos que essa cadeia é simplesmente cadeia aromática. Então, resumindo o que eu estou falando, todas as vezes que eu tenho uma cadeia que contém anel aromático, ele se chama composto aromático. Ponto final. Composto aromático.
Ponto final. Ficou claro? Beleza. Então, baseado nisso que eu expliquei para vocês, além dessas definições, vamos lá, relembrar. Eu tenho definição de cadeia aberta, definição de cadeia fechada, e eu tenho definição de cadeia aromática. Por lógica, você deve imaginar, se você tiver uma parte de cadeia aberta e fechada, que cadeia é essa? Cadeia mista. É bem lógico mesmo. Lógico online. Mas só que, como é vestibular, claro, tudo isso tem nomes especiais. Vamos colocá-los aqui, por favor. Então, baseado nessa, fazendo o resumo geral daquilo que nós aprendemos, que composto é esse? Nós temos lá, eu posso ter composto, resumo. Eu posso ter compostos alifáticos, eu posso ter compostos alicíclicos e posso ter compostos aromáticos. Alifáticos, alicíclicos e aromáticos. Vamos lá, vamos colocar esse aqui bem detalhadamente. Que são compostos aromáticos? Não riam, tá? São compostos que contêm anéis aromáticos. Que é o que nós chamamos de anéis benzênicos, nós vamos estudar mais tarde, né? Ou anéis benzênicos. O que são compostos alicíclicos? Compostos alicíclicos são compostos cíclicos, ou seja, de cadeia fechada, mas só que não são aromáticos. O que são compostos alifáticos? São compostos de cadeia aberta. Moleza, né? Alifático, alicíclico, aromático. Muito bem. Vamos ficamos com alguma dúvida? Ficou claro o que eu escrevi? Ficou claro o que eu falei? Perfeito. Além dessa ideia aqui, eu gostaria de fazer uma classificação de só de um ou dois exercícios, só para a gente poder fixar. Tá bom? Vamos lá? Vamos fazer agora. Observe o exemplo. É muito interessante o que você está falando, tá bom? Quero, claro. Claro. Sabe, tu tira um monte de foto pro teu Instagram, tu pode tirar uma para cá, na verdade. Primeiro lugar, vamos lá, fazendo aqui. Essa cadeia, ela é aberta ou ela é fechada? Essa cadeia, ela é aberta. Por que ela é aberta? Não riam, tá? Porque ela não é fechada, porque ela não tem ciclos. Essa cadeia, ela é homogênea. Essa cadeia, aliás, ela é normal ou ramificada? Essa cadeia, ela é normal. Por quê? Porque ela só tem carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O carbono 1 é primário, o carbono 2 é secundário, o carbono 3 também é secundário. Porque, embora ele esteja ligado com cloro, a classificação de carbono primário, secundário e terciário tem a ver com a ligação de carbono-carbono que existe. Esse carbono 4 também é um carbono primário. Então, ele é uma cadeia normal. Essa cadeia, ela é saturada ou insaturada?
Cadeia saturada é a cadeia que contém apenas 5 ligações entre os átomos de carbono. 5 ligações entre os átomos de carbono. Nós temos ligações apenas simples entre os átomos de carbono. Portanto, ela é uma cadeia saturada. Ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Cadeia heterogênea são cadeias que contêm heteroátomo. E o que é heteroátomo? Heteroátomo é o átomo diferente do carbono de hidrogênio que fica entre átomos de carbono. Não é o caso aqui. Então, ela é uma cadeia homogênea. Lindo, não é verdade? É bem interessante essa classificação, sim. É bem legal mesmo. Antes de continuar explicando e falando anteriormente, eu queria falar agora sobre fórmula estrutural e sua simplificação. Vamos lá agora. Poxa vida. Isso aqui é álcool, tá? Passando aqui. Já, fórmula estrutural e sua classificação. Até agora, do jeito que eu expliquei, que eu mostrei, eu colocava cadeias carbônicas dessa maneira aqui. Aqui os átomos de hidrogênio ligados, claro. Só que essa forma de escrever cadeias carbônicas ela não é muito prática. É muito mais fácil fazer uma fórmula mais condensada. Que tipo de Tipo, em primeiro lugar, você se preocupa apenas com os átomos da cadeia que tem átomos de carbono, tá bom? E você escreve tais átomos. 1, 2, 3, 4 e aqui em cima 5. Deixa eu colocar aqui embaixo. Em seguida, você apenas completa com os átomos de hidrogênios que faltam, tá bom? Uma ligação. Faltam 3, né? 3. Aqui, 1, 2, 3. Falta 1, coloca o hidrogênio. Aqui tem 1, falta 3, para dar 4. Aqui tem 1, aqui tem 2. Coloca 2. Aqui tem 1, faltam 3, tu coloca 3. Isso aqui se chama fórmula estrutural. E é assim que vocês devem escrever e relacionar. Só que você pode fazer a fórmula estrutural. Essa aqui é a disposição. Essa aqui é uma fórmula estrutural. Mas você pode fazer também a fórmula estrutural condensada. A fórmula estrutural condensada se escreve por traços. Esses traços, por exemplo, aqui são 4 átomos de carbono. Você escreve desse jeito aqui, olha. Aqui é carbono 1, carbono 2, carbono 3 e aqui carbono 4. Vocês podem perceber que aqui é carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E aqui tem um carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Não é necessário colocar os átomos de hidrogênio, eles já estão subtendidos. Esse traço aqui indica o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. Se fosse dupla, por exemplo, eu colocaria um traço duplo. Como aqui no carbono 3 tem mais uma ligação, que é o CH3, eu coloco desse jeito. Já está subentendido que tem os hidrogênios lá em cima. Ficou claro, né? Que ficou bonitinho? É bem legal. Esse aqui foi o exemplo 1. Deixa eu colocar um exemplo 2 para simplificar. Eu vou fazer mais rápido, né? CH3, CCH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Vamos escrever. Passo número 1, me preocupo com a cadeia principal. Vai ficar como isso daqui?
São 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já foi. Falta agora as ligações desses carbonos aqui. No carbono 2, eu tenho um para cima, outro para baixo. E no carbono 4, tem um para baixo. Esses pontos que eu estou colocando aqui é só para salientar bem que tem um carbono. Não é necessário você ficar desenhando, tudo bem? Mesmo cadeias que contêm átomos diferentes do carbono de hidrogênio, ainda podem ser desenhadas dessa forma. Observe esse caso aqui. Exemplo 3. CH3, CH2, C dupla O, CH2, nitrogênio, H, CH2, C dupla O, OH. Mesmo raciocínio, tá bom? Vou pegar aqui direto. Vai ficar o quê? Deixa eu me anotar todo mundo. 1, 2, 3, 4. Aí depois tem o resto da cadeia aqui. Beleza. Vai ficar como isso? 1, 2, 3, 4. Aqui no 4 está ligado o quê? Está ligado o nitrogênio. E depois mais o carbono. E pegando para cá, vai ficar como? Dupla O, OH. Está faltando alguma ramificação? Está faltando do carbono 3. No carbono 3, o que acontece? Tem um dupla O aqui. Lindo, não é verdade? Isso aqui, eles observem que os hidrogênios sempre ficam subtendidos dentro da reação. Não é complicado, é bem legal. Isso aqui, pessoal, é o resumo geral de introdução à química orgânica aí dentro de cadeia carbônica, tá bom? Nós vamos continuar agora a entender como se faz a nomenclatura desses compostos. Nós vamos pegar agora hidrocarbonetos. Eu vou parar a gravação, mas vou continuar a aula, tá bom? Eu vou regravar. Aliás, eu vou continuar a gravação. Só um minuto.